Olá de novo, pessoal. Na aula anterior aí, nós vimos como efetuar os lançamentos nas nossas contas aí, que são representadas pelo plano de contas. Demos um exemplo aí simplificado de um plano de contas não muito extenso, né? Mas que mostrou como deve ser feita essa contabilização. Agora nós vamos entrar um pouquinho no patrimônio, vamos saber o que é o patrimônio e vamos continuar com a apuração daquelas contas que utilizamos para podermos estabelecer o balanço patrimonial. E vamos falar um pouquinho dos fatos e atos administrativos que compõem e podem modificar esse patrimônio aí. Bem-vindos novamente e vamos lá. Bem, começando aqui a responder a nossa pergunta aqui do quadro anterior, patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações, né? Começando aqui pelos bens, nós vamos ter que os bens, na verdade, é tudo aquilo que faz parte, né, de uma empresa, que faz parte de uma família, que faz parte de um acervo pessoal, tudo que ela conquistou e se transformou de uma forma que pode ser avaliado, dando a isto, né, a esses bens aqui conseguidos, uma avaliação econômica, né? E até aqueles, como está dizendo o enunciado, que suprem as necessidades humanas, são caracterizados como bens. E esse também faz parte do seu patrimônio, né? Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos, por exemplo, classificar os bens de uso. Os bens de uso são aqueles que fazem parte ali do conjunto da empresa. Por exemplo, um balcão, uma prateleira, uma vitrine, uma caixa registradora, um espelho, que faz parte ali da sua casa, faz parte de uma empresa, faz parte de um escritório. Nós também temos os bens de consumo, que é aquilo que nós usamos no dia a dia, que é para o nosso uso pessoal, por exemplo, ou para o uso coletivo da empresa. Por exemplo, um papel para embrulho, um material para a empresa, o pó de café para se fazer o cafezinho ali. E nesse conjunto de bens aqui, nós temos também aqueles bens que podem ser trocados. Por exemplo, aqueles materiais que são deixados em consignação, que podem fazer parte de uma avaliação sob troca, né? E tudo isso, na verdade, é consolidado como os bens. E esses bens também podem ser classificados de uma forma material, como esses exemplos aí que nós demos agora, e também de uma maneira imaterial. Nós vamos apresentar aqui no nosso próximo quadro. Bem, complementando aqui a parte aqui dos bens, vimos que os bens podem ser de uso, de consumo, de troca. Agora vamos ver como eles são classificados segundo o modo como são considerados, né? Então nós temos os bens materiais e os bens imateriais, né? Os bens materiais são aqueles, obviamente, que podem ser tocados, podem ser vistos, podem ser tateados, né? E os bens imateriais são aqueles que têm o seu valor pelos gastos que uma empresa impôs, né? Pelo seu valor histórico, seu valor sentimental, seu valor intelectual, né?
Esses bens materiais podem ser móveis ou imóveis, né? Os móveis são aqueles que podem ser removidos do seu lugar, por exemplo, veículos, né? Mesas, cadeiras, máquinas em geral, o dinheiro, mercadorias. E os imóveis, aqueles que não podem ser deslocados, né, do seu lugar natural. Por exemplo, casas, terrenos, edifícios, chácaras, fazendas, né? Tudo isso são bens imóveis. Os bens imateriais, né, são aqueles classificados, né, e segundo ao que está agregado por esta empresa. Por exemplo, uma benfeitoria, se esta foi feita aí no seu próprio imóvel, agrega valor. Ou se ela foi feita no imóvel que está sendo locado, é um gasto que você fez ali de uma benfeitoria. Outra classificação que temos nos bens materiais são chamados fundo de comércio. O fundo de comércio é aquilo que, em razão do local onde está ali determinado ali, colocado as suas atividades, gera um valor ali para as imediações, porque você trouxe ali um certo amparo ali para as pessoas que frequentam aquele lugar, agregou segurança, um valor econômico, que trouxe benfeitorias e melhorias ali, aonde você está localizado ali. Um exemplo clássico disso, antigamente, ainda hoje acontece, a pessoa está se desfazendo de um comércio e ele coloca ali, passa-se o ponto. Esse ponto aí, na verdade, ele está se referindo a esse fundo de comércio. Outra classificação dos bens imateriais, termino aí esse valor agregado, são as patentes. Se porventura uma empresa inventa algum produto, descobre alguma coisa, ela registra esse invento ou essa descoberta. E isso é um valor agregado aqui de forma imaterial. Bom, para encerrar e falar um pouco mais aqui do patrimônio, vamos falar de direitos e obrigações. O que são direitos patrimoniais? O que são obrigações patrimoniais, né? É comum as empresas efetuarem vendas a prazo. Quando isso ocorre, a empresa não recebe no ato o dinheiro correspondente à sua venda. Ela receberá futuramente, porque a venda não foi no ato, foi para ser paga em um determinado prazo. Sendo assim, a sua empresa fica com o direito de receber o valor dessa venda em um prazo determinado, né? Esse direito geralmente aparece com o nome dos elementos, usando a expressão a receber. Essas contas serão contabilizadas da seguinte forma: duplicatas a receber, promissórias a receber, aluguéis a receber ou aluguéis ativos. Veja que esse recebimento vai ser de terceiros, e esses terceiros são os clientes e os seus fregueses aqui, né? Quanto às obrigações, é comum também as empresas efetuarem compras a prazo. Quando isso ocorre, a empresa também não paga no ato, ela vai pagar futuramente, porque essa compra foi determinada num certo prazo aí. E essa empresa vai ficar com a obrigação de pagar esse valor, logicamente, né? E constitui as empresas todos os valores que ela também tiver que pagar a terceiros. E quem são esses terceiros? São os seus fornecedores, né? São aqueles que vendem a mercadoria para você colocar na sua loja para vender posteriormente, né? E essas obrigações geralmente são contabilizadas com a expressão a pagar.
Por exemplo, duplicatas a pagar, promissórias a pagar, aluguéis passivos ou aluguéis a pagar, salários a pagar, impostos a pagar. Veja que quando nós colocamos ali no nosso razonete, veja aqui, ó, vamos separar aqui como se fosse um T. Do lado esquerdo aqui nós temos os direitos, que são aquilo que estão nos devendo. Então entra no débito, entra aqui como aplicação nessas contas que foi citada aqui a receber. E da mesma forma que essas obrigações patrimoniais vão ser contas credoras, entra do lado direito. Então elas são contabilizadas ali a receber. Ok? A receber não, minha gente, me desculpe aqui, mas é a pagar, né? Receber são direitos, obrigações é a pagar. Bom, nós vamos fechar aí no próximo slide, falando um pouquinho mais do patrimônio para encerrar essa aula aqui. Pois bem, pessoal, para encerrar essa nossa parte aqui, ó, como falamos antes, vamos demonstrar aqui como fica aqui o nosso patrimônio. Isso aqui vai ser a cabeça para a realização do balanço patrimonial. Vai haver algumas ponderações e considerações aqui e vai encerrar aqui o balanço patrimonial, que na verdade é a última etapa aqui do levantamento de uma empresa. Veja que aqui nós temos os aspectos qualitativo. Qualitativo por quê? Porque ele nomeia as contas, né? Veja que nós temos um plantel de contas, que para cada conta aqui é justificado aqui os seus valores. E esses valores é o aspecto quantitativo do patrimônio. Então não tem muito segredo. Você veja aqui que nas contas do ativo, agora nós separamos aquelas contas, né, que nós fizemos o razonete, em bens, né, e em direitos. Nós já estudamos isso aqui. Separamos também do lado do passivo as obrigações e o patrimônio líquido. Os bens é aquilo que a empresa tem: caixa, móveis e utensílios, mercadorias, veículos, é o que pertence à empresa efetivamente. Direitos é o que ela vai ter, porque os terceiros estão devendo a ela, mas ela também tem obrigações, que é do lado do passivo. Depois nós vamos ver aqui na apuração final, porque tem ativo e porque tem passivo. As obrigações, ela está ali, tem débito com seus fornecedores, está devendo duplicatas, está devendo promissórias. E dentro do lado do passivo temos aqui o patrimônio líquido, que é o capital inicial que foi composto a empresa. Pois bem, pessoal, por enquanto é só aqui e na outra aula nós vamos terminar aqui o nosso curso e vamos encerrar com o balanço patrimonial aqui e explicar um pouquinho mais, com mais propriedade, o que vem a ser isso. Pois bem, moçada, encerramos aqui mais uma partezinha aqui da nossa contabilidade aqui, com mais algumas noções e, como sempre friso, né, fizemos aqui uma síntese, né? A contabilidade é uma coisa muito ampla, mas nós estamos expondo aqui algo aqui para que dê um entendimento maior aqui. E na próxima aula será o encerramento aqui desse curso de extensão e vamos complementar com o nosso balanço patrimonial, fechar e fazer algumas considerações finais. Um abraço a todos e tenham um bom proveito.